Oi, pessoal! Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a segunda lei de Mendel. Então, nós trabalhamos até agora a primeira lei de Mendel e todas as suas variações, monohibridismo, alelos múltiplos, e agora a gente vai começar a entrar na segunda lei de Mendel, que ele também postulou na época que ele analisava as ervilhas, tá? Então, o que essa segunda lei de Mendel tem de característica diferente da primeira lei de Mendel? A primeira lei de Mendel, ela estudava, a gente estudava nela somente uma característica. Então, a gente estava analisando ou o tamanho da planta, ou a cor da semente, ou se a semente era rugosa ou se ela era lisa. Ele analisava essas características separadamente. Agora, a segunda lei de Mendel, ele vai falar de duas ou mais características. Então, ele utiliza esse termo aqui, ó, de hibridismo, por exemplo, quando são duas características que ele está analisando, e também polihibridismo quando são três ou mais, tá? E aí pode ser uma infinidade de características. Então, aqui um exemplo de hibridismo, a gente pode estar analisando se a semente ela é lisa ou se ela é rugosa, e junto com essa análise dessa característica, analisar também a cor, se a semente é de cor verde ou de cor amarela. Tá? Então, a gente vai fazer alguns exemplos para vocês entenderem isso. E aí pode ter de 3, 4 mais características sendo analisadas. E aí essa segunda lei, ela prega uma característica principal. Vocês vão encontrar em provas, Enem, vestibulares. Quando falar da segunda lei de Mendel, sempre vai ter esse termo aqui, ó, segregação independente. Mas aí a gente se pergunta, né? O que é essa segregação independente? Bom, o termo segregação significa separar. Independente é o que vocês já sabem também. Então, é uma separação que ocorre de forma independente, eles não dependem um do outro para ocorrer. A primeira lei de Mendel, só para a gente relembrar, dizia o seguinte: cada caráter é determinado por um par de fatores, que depois a gente chamou de alelos, e estes se separam na formação dos gametas, ou seja, lá na meiose, que são sempre puros. Então, se eu estou analisando uma característica, o meu gameta ele vai ter sempre um alelo, ele vai ser, portanto, puro. Então, quando a gente utilizava um gene lá, um exemplo de um gene com o nome A, um gameta pode ter o azão, o outro gameta pode ter o azinho, tá? Ou pode, se a pessoa for homozigota, ela pode ter dois alelos azão, e ela, portanto, vai ser azão-azão. Os gametas vão ser somente do tipo azão. E o contrário também, né? Se ele for azinho-azinho, vai ter só a possibilidade de ter gametas do tipo azinho. Já a segunda lei de Mendel, ele fala o seguinte, ó. Na formação dos gametas, ou, portanto, lá na meiose, os alelos existentes em um par de cromossomos homólogos separam-se independentemente de qualquer outro par de alelos existente em outro par de homólogos. Então, o que o Mendel queria dizer com essa segunda lei que ele postulou é que temos, por exemplo, na espécie humana, 23 tipos de cromossomos, nós temos 23 pares. Então, se eu tenho uma característica X, vamos pensar aqui um exemplo de cor de olho, e essa característica ela é determinada por um gene que está lá no meu cromossomo 3. Então, esse cromossomo 3 vai possuir lá, né, são duas cópias do cromossomo, um que eu recebi do meu pai e outro que eu recebi da minha mãe. Portanto, eu tenho dois cromossomos do tipo 3 e lá vão estar os meus alelos para aquela característica. Num outro cromossomo vai ter a cor do meu cabelo. Então, tem um gene, por exemplo, lá no cromossomo 6, que vai determinar qual é a cor do meu cabelo. E esse gene também, então, ele vai estar nos dois cromossomos homólogos, portanto, ali em dose dupla. E aí eu vou ter em um cromossomo um alelo e no outro cromossomo outro alelo, tá? Pode ser o mesmo tipo, né? Ou ele pode ser heterozigoto. E o que ele estava falando, essa separação, ela ocorre de forma independente lá na meiose, tá? Mais especificamente na anáfase 1, lá na meiose 1. Então, só para relembrar aqui, eu trouxe um exemplo bem simplificado da meiose, com a meiose 1, onde a gente separa os cromossomos homólogos.
e depois na meiose 2 a gente separa as cromátides irmãs. Lembrando que aqui, antes de entrar na meiose, antes de entrar na divisão, essa célula ela teve que duplicar o material genético, portanto ela está com todo o DNA duplicado. Então, aqui vamos pegar esse exemplo dessa célula. Ela é uma célula 2N diploide. Antes de entrar aqui na meiose, ela já duplicou o seu material genético. Portanto, do cromossomo do tipo vermelho, ela vai ter 2 cromossomos duplicados, né? Então, vai ter aqui uma cópia e aqui outra cópia, duplicado. Esses cromossomos aqui, vermelhos, a gente chama eles de cromossomos homólogos. Um desses cromossomos veio da minha mãe e o outro cromossomo veio do meu pai. E a gente tem também aqui um outro cromossomo do tipo azul, tá? Vamos dizer que isso aqui são cromossomos de uma planta e que o cromossomo do tipo vermelho, ele condiciona a altura dessa planta, se ela vai ser alta ou se ela vai ser baixa. E o cromossomo do tipo azul determina se as flores vão ser brancas ou se elas vão ser amarelas, tá? Então, ele determina a coloração da flor. O que o Mendel quis dizer com a segunda lei de Mendel, que elas se separam de forma independente na meiose, significa que eu tenho duas características que eu estou analisando nessa planta e durante a meiose, quando cada um vai para um lado para formar uma nova célula, isso ocorre de forma independente. Então, aqui sigam o ponteirinho aqui da minha seta, tá? Então, pode ser que o alelo que está presente nesse cromossomo duplicado aqui vá junto para uma nova célula com este cromossomo azul aqui. Mas também pode ser que esse cromossomo aqui vá junto com o outro cromossomo azul aqui. Então, a gente não tem aqui um padrão, na realidade, de que esse aqui sempre vai com esse ou sempre vai com esse. Isso ocorre de forma independente. Então, pode ser que, por acaso, esse aqui foi com esse, mas também pode acontecer desse aqui e com outro cromossomo. Isso é independente, não tem nada regendo essa separação. Então, aqui a gente já tem as duas novas células, né? Um cromossomo vermelho aqui, um cromossomo vermelho na nova célula e o azul da mesma forma. Então, é isso que o Mendel quis dizer. Quando a gente está analisando duas características que estão em dois cromossomos diferentes, dois tipos de cromossomos diferentes, essas características elas se separam de forma independente. Sempre vai acontecer isso, professora? Todas as características do mundo se separam de forma independente na meiose 1? Não, tá? A gente não vai entrar em detalhes sobre isso, só que existem características que elas podem estar no mesmo cromossomo. E aí a gente não pode dizer que elas se separam de forma independente, porque elas estão no mesmo cromossomo. Então imaginem aqui que esse cromossomo vermelho, ele dá duas características. Ele dá a coloração da flor e o tamanho da planta. Então, aqui em cima, nesse pedacinho aqui, por exemplo, neste local, vai estar o gene que condiciona a cor e aqui mais para baixo vai estar o gene que condiciona o tamanho. Eles vão segregar juntos, porque esse aqui sempre vai junto com esse. Portanto, eles vão para o mesmo cromossomo da mesma forma. Duas características que são diferentes, mas que não segregam de forma independente. Porém, quando eu tenho características que são dadas por cromossomos de tipos diferentes, sim, daí essa segregação ocorre de forma independente e é o que a segunda lei de Mendel diz pra gente, tá? Então aqui, como que Mendel chegou a essa conclusão? Lá estudando as ervilhas novamente, né? E aí aqui tem um exemplo que trabalha se essa semente da ervilha vai ser rugosa, como essas aqui, ou se ela vai ser lisa, e também a coloração, se ela vai ser verde ou se ela vai ser amarela. Vejam que tem dos dois tipos, né? Eu tenho sementes rugosas que são verdes e eu tenho sementes rugosas que são amarelas, e da mesma forma eu tenho as lisas verdes e as lisas amarelas. Então, são duas características que estão em cromossomos diferentes, tipos de cromossomos diferentes, e que o Mendel analisou. Então, aqui, para fazer lá a geração parental, a mesma coisa que aconteceu no exemplo da primeira lei de Mendel. Ele utilizou plantas que são puras, que ele considerava puras. Portanto, elas eram homozigotas para aquela determinada característica. Se a gente aqui está analisando duas características, essas plantas parentais que formam as gerações seguintes,
elas precisavam ser homozigotas para as duas características. Então, o Mendel cruzou indivíduos puros, tanto para a característica se era lisa ou se era rugosa, quanto para a característica cor dessas sementes, tá? Então, aqui a gente tem um duplo homozigoto dominante. Lembrando que quando a gente quer falar sobre dominância, a gente retrata com a letra maiúscula. E aqui a gente tem um outro gameta, um outro indivíduo, né? Que ele tem uma célula que ele é duplamente homozigoto recessivo. Quando a gente está trabalhando com recessividade, a gente sempre representa com as letras minúsculas, tá? Então, aqui, hipoteticamente, a gente pode escolher qual letra para cada característica. A gente pode dizer que o R representa a cor das sementes, se elas vão ser lisas, verdes ou amarelas. E o V, a gente pode dizer que é a coloração dessa semente, se ela vai ser verde ou se ela vai ser amarela, tá? Então, a gente tem essas duas células, ele vai cruzar esses dois indivíduos, que eles são puros, né, linhagens puras, e ele vai obter uma F1, uma geração filial número 1, tá? Essa geração filial número 1, ela vai ser totalmente heterozigota, como o exemplo dessa célula aqui, ó, heterozigota é quando a gente tem dois alelos diferentes. Então, para a característica ser lisa ou rugosa, a gente tem que esse indivíduo ele vai ter um Rzão e um Rzinho. E a mesma coisa acontece para a cor dessa semente, tá? Ela vai ter um Vzão e um Vzinho. Então, as possibilidades de genótipos dos gametas. Então, a gente tem que, para fazer as possibilidades de gametas, a gente tem que unir os dois genes, tá? Como que eu faço isso? Então, eu pego sempre uma possibilidade de um gene, que esse aqui no caso é o Rzão, com uma possibilidade do outro, tá? Então, a gente sempre tem que juntar os alelos, que são dessas características diferentes. Esses dois alelos aqui, eles podem ir para o mesmo gameta, Rzão e Rzinho, durante a formação dos gametas? Não, né? Esse aqui condiciona a mesma característica. Eles são alelos que estão em cromossomos homólogos. Portanto, um tem que ir para uma célula e o outro tem que ir para outra célula. Porque se eu formar um gameta com dois cromossomos homólogos dos cromátides irmãs, eu vou ter, depois na união, durante a fecundação, eu vou ter provavelmente aí uma célula gerada, um zigoto, com 3 cópias do cromossomo, que é inviável na maioria das vezes com a vida. Somente algumas síndromes, né, que são compatíveis com a vida, como por exemplo a síndrome de Down. Então, se eu tenho 3 cromossomos do tipo 21, essa característica ela é compatível com a vida, mas nem sempre é assim. Então, esse zigoto ele não vai para frente, tá? Então, a gente tem que separar. Vai um Rzão para um lado e o Rzinho para o outro. E a gente faz essas uniões, tá? O Rzão pode ir tanto com Vzão quanto com Vzinho. Então, a gente tem aqui, ó, Rzão com Vzão e Rzão com Vzinho. E a mesma coisa acontece com Rzinho. Tem essa possibilidade. Eu posso ir com o Vzão ou o Rzinho pode ir com o Vzinho também. Portanto, eu tenho 4 possibilidades de gametas formados pelo cruzamento, né? Utilizando esse tipo de célula, uma célula duplamente heterozigota. E aqui a gente tem um famoso quadro de Pinet, só que um pouquinho aumentado agora. Vocês viram sempre com 4 células, ou até menos, 4 quadrinhos, né? Esse aqui agora tem 16. Isso porque a gente está trabalhando 2 características. Pode ter quadros de Pinet até maiores do que esse, tá? Então, a gente vai ver aqui as possibilidades de gametas que são formados, que a gente viu ali nesse quadro anterior, e a gente coloca no nosso quadro de Pinet. Então, aqui estão, por exemplo, os possíveis gametas de um macho, aqui com os possíveis gametas de uma fêmea. Aqui, o Mendel estava cruzando a geração F1, totalmente heterozigota. E o resultado, que é o que está no meio desses quadrinhos aqui, a gente chama de F2, a geração resultante do cruzamento do F1.
E aqui é só unir, a mesma coisa, tá? A gente une esse gameta com esse gameta e dá essa possibilidade de indivíduo. Fazer isso para todos, tá? A gente, eu não comentei, mas a característica lisa, ela é dominante sobre a rugosa, assim como a característica da coloração amarela é dominante sobre a coloração verde. Portanto, aqui a gente pode observar, a coloração verde ela só vai aparecer em indivíduos que são duplamente homozigotos para o gene V, ou seja, Vzinho, Vzinho. Enquanto que as sementes de coloração amarela, filhotes de coloração amarela, eles sempre vão existir quando houver um alelo dominante. Então, se eu tenho dois Vzão, né? Ou um Vzão, essa semente vai ser da coloração amarela. Aí acontece a mesma coisa para a rugosa e para a lisa. Sempre que eu tiver um Rzão, seja 2 ou seja, aqui tem 1, a gente vai ter a característica de semente lisa. E para eu ter a característica de semente rugosa, eu preciso dele em homozigose, ou seja, Rzinho, Rzinho, tá? Então aqui a gente faz as contagens, né, e consegue observar algumas coisas. A gente pode observar que, por exemplo, são 4 sementes que foram resultantes que são verdes. Né? Aqui a gente tem 1, 2, 3 e 4. 3 dessas verdes são verdes e lisas e uma delas é verde e rugosa. Então, se a pergunta de alguma prova estivesse perguntando, por exemplo, quantas sementes serão do fenótipo verde e rugoso nesse cruzamento aqui, nesse exemplo, a gente teria que responder a seguinte coisa. A gente teria que responder que somente uma em 16 possibilidades seria uma semente rugosa e verde. Então, o Mendel ele fez esses cálculos, ele fez esses cruzamentos e ele chegou a algumas probabilidades. Então, a segunda lei de Mendel trabalha bastante com a questão de probabilidade, vocês vão encontrar isso muito em provas em vestibulares, tá? Então, a gente vai fazer alguns exemplos daqui a pouquinho. E aí pode ter mais, tá? Aqui a gente tem um exemplo de um indivíduo que a gente está analisando que ele que a gente diz tríhíbrido, a gente está analisando 3 características. Uma característica X está no cromossomo do tipo azul, a gente chama essa característica pelo gene A. Outra característica está nesse gene laranja, a gente vai chamar de B. E outra característica está nesse cromossomo verde, que a gente vai chamar de gene C. Tá? Então, podem ter 3, 4, 5 características sendo analisadas, sempre em cromossomos diferentes. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, tá? De uma questão de um vestibular da UEL, do Paraná, e a pergunta faz o seguinte questionamento. Na espécie humana, a miopia e a habilidade para a mão esquerda são caracteres condicionados por genes recessivos, que se segregam de forma independente. Bom, aqui essa questão ela já entregou que é uma questão da segunda lei de Mendel, então é bem tranquilo. Sempre que a gente for pensar em segregação independente, a gente lembra que tem que ter 2 características que estão em cromossomos diferentes. Então, a miopia nesse exemplo é bem hipotético, tá? Não quer dizer que a miopia esteja num cromossomo diferente da habilidade para a mão esquerda. Isso aqui é uma questão hipotética. Então, a miopia está num cromossomo e a habilidade para a mão esquerda está em outro. Aí faz aqui uma sugestão, né? Um homem de visão normal e destro, cujo pai tinha miopia e era canhoto, casa-se com uma mulher míope e destra, cuja mãe era canhota. Qual a probabilidade desse casal, dessa união, gerar uma criança com um fenótipo igual ao do pai? Bom, qual que era o fenótipo do pai, né? Visão normal e destro. Então, é sempre bom quando vocês forem resolver esse tipo de questão, escrever. Então, façam esquemas para vocês tentarem desvendar o que a pergunta está fazendo. Então, aqui eu coloquei aqui para vocês, ó. A miopia, eu hipoteticamente disse que ela está no cromossomo 1 e eu desenhei 2 cromossomos. Esses 2 cromossomos, eles são os cromossomos homólogos, tá? Então, 2 cromossomos do tipo 1. E eu chamei esse gene que condiciona a miopia de gene A.
Já a habilidade da mão esquerda eu coloquei lá no cromossomo 6, hipotético. Desenhei aqui os cromossomos e chamei o gene que condiciona essa condição de gene B. E aí ele fala o seguinte, ó, um homem, então aqui está representado pelo símbolo do masculino, ele tem uma visão normal, ou seja, ele tem um alelo que seja dominante para essa característica e ele é destro, então ele também vai ter um alelo que seja dominante nessa característica. Por isso que eu botei aqui, ó, uma letra está sem o sublinhado e outra letra está com o sublinhado. Por quê? Porque esses dois aqui, o azão e o bezão, são certezas. A questão ela já me disse até aqui, né? Se eu ler até aqui, até o destro, eu já sei que ele tem que ser pelo menos um alelo azão e um alelo bezão. Mas daí, para ficar melhor, a questão ainda disse que o pai desse homem, ele tinha miopia e era canhoto. Então, a gente tem que pensar lá no pai. A gente volta. Então, aqui eu desenhei uma árvore bem pequenininha, resumida, né? Filogenética desse homem. Aqui está o homem, indicado por essa seta. E aqui estão os pais dele. A questão disse que o pai desse homem era míope e canhoto. Para ser míope e canhoto, visto que as duas características elas são condicionadas por genes recessivos, esse pai era azinho, bezinho. Bom, se o pai só pode formar gametas do tipo azinho, bezinho, com certeza esse homem aqui ele tem que ter esses dois alelos na sua formação, nas suas células. Portanto, esse homem ele era heterozigoto para as duas características. Tá? Então, ele recebeu um azão da mãe e um bezão da mãe e recebeu o azinho e o bezinho do pai, tá? Então, aqui a gente tem o genótipo deste homem que a gente conseguiu achar, né, com as informações da questão. Bom, esse homem ele casou com uma mulher que era míope e destra. Se ela era míope, com certeza, para essa característica, ela era recessiva para essa característica, homozigoto recessiva, portanto, azinho. E ela era destra, então ela tem que ter um alelo bezão, que é o dominante. E a mãe dela era canhota. Se a mãe dela era canhota, a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente faz aqui, né? A gente volta na mãe e sabe que a mãe é bezinho. Portanto, a mãe passou um bezinho para essa filha, não tem outra possibilidade. Então, aqui a gente também desvenda o genótipo dessa mulher. Vai ser azinho, bezão. E a gente faz o quadro do Pinet, tá? Não tem muita escapatória disso. A gente vê que possibilidades de gameta esse homem vai formar. Nesse caso, são 4 tipos de possibilidade. Ele pode ser azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. E também faz a mesma coisa para a mulher. A mulher ela pode gerar 2 tipos de gametas desse genótipo dela. Pode ser azinho, bezão e pode ser azinho, bezinho. Tá? Jogamos essas informações aqui num quadro de Pinet, com 8 resultados aqui, né, no meio, e a gente faz aqui o encontro da coluna com a linha, e tem esses 8 resultados aqui, tá? A pergunta era, qual a probabilidade desse casal ter uma criança do fenótipo igual ao do pai? O fenótipo do pai era o fenótipo com visão normal e destro. Portanto, aqui eu tenho que verificar quais os resultados desses filhotes que seriam teriam pelo menos um alelo dominante de cada. Então, vai ter que ter um azão e um bezão. Esse aqui tem, esse aqui tem, esse não tem, esse também não tem, esse aqui não tem, esse aqui não tem, esse também não tem e esse aqui tem. Um azão e um bezão. Portanto, a gente tem 3 possibilidades de 8 que são com um fenótipo semelhante ao do pai. Visão normal e destro. Aí a gente faz a probabilidade. Bom, são 3 possibilidades em 8, 3 oitavos, ou 37,5%. Essa aqui é a resposta para essa pergunta, tá? Aí as questões elas podem ser discursivas, né, não darem opções, ou elas podem também ser de múltipla escolha, tá? Elas vão dar as opções aqui. Então, vamos para esse outro exemplo.
Em uma certa espécie vegetal, o gene dominante Bzão condiciona plantas altas e seu alelo recessivo Bzinho condiciona plantas baixas. Já o gene, no caso aqui, ele utiliza o termo gene, mas a gente tem que lembrar que aqui ele está querendo falar alelo, tá? O alelo azão condiciona flores brancas e é dominante sobre o alelo azinho, que condiciona flores amarelas. Cruzam-se entre si plantas altas com flores brancas, heterozigotas para os dois pares de genes, tanto A quanto B. E a gente tem 320 descendentes desse cruzamento. Desses, espera-se que o número de plantas baixas com flores brancas seja. Então, ele quer saber de 320 quantas serão plantas baixas com flores brancas. Para isso, a gente tem que encontrar a probabilidade de nascer plantas baixas e brancas para depois transportar, fazer o cálculo para essa quantidade aqui, tá? Então, vamos lá. Sempre é bom a gente escrever o que significa, o que a questão está dando. Então, para o alelo Bzão, que é dominante, a gente tem plantas altas. E para o alelo Bzinho, que é recessivo, a gente tem plantas baixas. E aqui para o alelo azão, que também é dominante, a gente tem flor branca. E para o alelo azinho, recessivo, a gente tem flor amarela. A gente faz o quadro de Piney com as possibilidades. Esses indivíduos que estão sendo cruzados, eles são duplamente heterozigotos. E cada um deles pode formar 4 tipos de gametas. Azão Bzão, azão Bzinho, azinho Bzão e azinho Bzinho. A mesma coisa acontece aqui para a fêmea, tá? Então, o macho e a fêmea têm as mesmas possibilidades. Cruzamos isso aqui tudo, cruzamos e tivemos esses resultados aqui. E aí ele quer saber quantas são baixas com flores brancas. Bom, para ser baixa, tem que ser Bzinho, Bzinho. Porque se o Bzão ele é dominante e condiciona o fenótipo alta, para eu ter uma planta baixa, eu preciso que ele esteja em homozigose recessiva. Então, uma das coisas vai ter que ser Bzinho, Bzinho. E para ele ser com flores brancas, ele basta ter um A. Portanto, o que a gente tem que procurar aqui nos resultados desse quadro de Piney são indivíduos com um azão e 2 Bzinhos. Eu já fiz essa contagem e eu achei aqui, como vocês podem observar com esses asteriscos, 3 indivíduos, tá? Esse aqui tem um azão, pelo menos, né? E é Bzinho, Bzinho. Esse aqui da mesma forma e esse indivíduo aqui da mesma forma. Portanto, eu tenho 3 possibilidades em 16 de nascerem indivíduos que são plantas baixas com flores brancas. Então, a gente representa aqui, né, 3 16avos ou 18,75%. Se a gente fizer o cálculo, né, de 320 descendentes, 18,75, esse resultado daria 60 plantas. Portanto, a resposta para essa questão são 60 plantas baixas com flores brancas, tá? Então, por essa aula era isso, pessoal. Tem muitos exemplos na internet, se vocês derem uma olhadinha aí, exercícios de segunda lei de Mendel, é bem legal para a gente ir treinando essas questões, tá? Até a próxima!